E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Walker e o vídeo de hoje não é muito feliz, não é muito animado, porém é um vídeo que eu julguei ser necessário ser feito. Que eu só não fiz antes, realmente por falta de tempo, por conta do meu curso online. Que inclusive, se você tiver interesse de aprender a dançar o estilo do Michael Jackson diretamente comigo, os dois primeiros links na descrição vai ser o curso em português e inglês. Mas esse vídeo é sobre todas as acusações que o Michael sofreu durante a vida, inclusive essa última, do ano de 2019, por conta do documentário Living Neverland. Então, vamos comigo. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. Don't treat me like a criminal, because I am innocent. Primeiro, eu acho muito importante fazer um resumo de tudo que já aconteceu antes de chegar nesse documentário, para ninguém ficar com nenhuma dúvida. A primeira vez que o Michael foi acusado foi em 1993, pelo garoto Jordan Chandler, mas na verdade pelo pai dele, pelo Evan Chandler, que era dentista e um aspirante a roteirista fracassado. Ele chegou a pedir para o Michael para construir uma casa para ele e para a família dele, e também pediu para o Michael negociar 3 ofertas dos roteiros dele, que um deles inclusive era 20 milhões de dólares. Como o Michael negou tudo, ele partiu a forçar o próprio filho a processar o Michael justamente por fins financeiros. E hoje em dia a gente sabe disso, porque dias após o Michael morrer, o menino, o Jordan, foi a público e disse o que nós, fãs, já sabíamos dentro de nós mesmos. Que o Michael nunca encostou nele de forma inapropriada e que o pai obrigou ele a fazer as acusações. O Michael, mesmo estando no auge da carreira dele durante a Dangerous Tour, teve que cancelar o final da turnê, perdeu o patrocínio com a Pepsi na época e claro que a mídia do mundo inteiro caiu em cima dele para tentar destruir a imagem dele para todo mundo. Para a situação não se prolongar mais e mais, foi recomendado pelos advogados para o Michael fazer um acordo para acabar com essa palhaçada logo, para ele continuar a vida dele e a carreira. Inclusive, no documento oficial do acordo mostra que foi pago pela seguradora do Michael, sob os protestos do Michael, que não era uma admissão de culpa e que o Michael queria lutar pela sua inocência. E isso encorajou também outras pessoas, inclusive os acusadores de 2003, a fazerem acusações. Eles viram, alguém acusou e conseguiu um dinheiro absurdo. Uai, foi um incentivo, né? Foi um incentivo para mais pessoas caírem em cima dele. E eu não preciso nem falar que esse foi um acordo que o pai do menino, que o Evan, aceitou de todo bom grado, né? Ele vivia falando que ele queria justiça pelo que o Michael fez, mas nem pensou 2 vezes. Pegou o acordo e conseguiu aí quase 15 milhões de dólares. O depoimento que eles fizeram em 93, que deu base para eles fazerem qualquer coisa, foi um depoimento que o próprio Evan Chandler, o pai, o dentista, pegou do Jordan sobre efeito de droga de dentista. Negócio que eles usam lá. Sabe aquelas drogas que mostram vários vídeos, os caras doidão no carro, em algum lugar, pirando em alguma coisa. Então a prova... Ele fez isso, e aí ele perguntou e ele fez, tipo... Isso é fácil implantar memórias falsas, entre aspas. Ele sugeriu que isso aconteceu e o Jordan falou que sim, aconteceu, sobre o efeito dessa droga quando ele estava perguntando. Antes da seguradora do Michael ter pago esse valor para finalizar o acordo, a polícia estava investigando o caso a ponto deles terem conseguido um mandato jurídico para tirar foto do Michael nu, para ver se batia com os detalhes do Jordan Chandler. E, como vocês podem adivinhar, nada bateu. Então o Michael, a seguradora dele, pagou, mesmo ele sendo inocente, para ter paz e continuar sua carreira brilhante. Mas mesmo assim, sempre foi motivo de dúvidas e de brincadeiras de mau gosto. Mas quem hoje em dia ainda tem 1% de dúvidas sobre esse caso ou qualquer um dos outros que eu vou explicar, realmente é por falta de informação, que eu espero que esse vídeo esteja ajudando a suprir. E por último, depois de pouco tempo depois da morte do Michael, o Evan, que é o pai do Jordan, se suicidou dando um tiro na cabeça. Então parece que os 15 milhões que ele conseguiu em 93 não foi o suficiente para ele ter a mente tranquila pro resto da vida, né? Eu acho que isso aí já diz bastante. I love my community and I have great faith in our justice system. Please keep an open mind and let me have my day in court. I deserve a fair trial like every other American citizen. I will be acquitted and vindicated when the truth is told. Thank you. O segundo caso aconteceu 10 anos depois, em 2003. O garoto, Gavin Arvizo, influenciado pela sua mãe, Janet Arvizo, fizeram 10 acusações contra o Michael. Só um detalhe, o Gavin estava com câncer, quase morrendo, e um dos últimos pedidos dele de vida era conhecer o Michael.
Mesmo tido aquele problema gigantesco em 93, a bondade e a alma pura do Michael não deixava ele virar as costas para uma criança com esse tipo de necessidade. E pensa aqui comigo, qualquer outra pessoa que tivesse pago um processo há 10 anos atrás e que fosse culpada pelo processo, que não é o caso do Michael, mas imagina uma pessoa que pagou um processo e é culpada. Você acha que ela vai se abrir novamente, deixar ser vista com crianças de novo, continuar fazendo doações de caridade, fazendo músicas, por exemplo, da Lost Children que ele fez para as crianças? Ele continuou com a bondade dele para as crianças, nos orfanatos, nos hospitais. Isso para mim só demonstra mais ainda o quão absurdo são essas acusações contra o Michael. Então o que aconteceu? O Michael abriu os portões de Neverland para o Gavin e para a família dele, ajudou com todos os gastos financeiros e promoveu tanta felicidade na vida do menino que o câncer foi curado. Que tipo de mãe vê o próprio filho ser curado do câncer por influência de uma pessoa e vai e processa essa pessoa? Pois é isso que aconteceu. 10 processos, 10 acusações. Mas dessa vez o Michael não estava em turnê, não estava no auge, digamos assim. Então ele resolveu enfrentar. Durante um longo processo, no dia 13 de junho de 2005, o Michael foi absolvido, inocentado das 10 acusações. E, gente, a gente está falando do júri dos Estados Unidos, que os membros são mais ou menos 10 a 15 membros do júri. E a decisão tem que ser unânime para ele ser inocentado. E ele foi inocentado nas 10 acusações. Se um discordasse de uma acusação, ele já não ia ser declarado inocente. Ia ter algum tempo aí de cadeia, alguma coisa. E um plus a mais aí, que também é muito importante, muito interessante, que depois que o Michael morreu, saiu a notícia de que o FBI investigou o Michael por 10 anos e não achou nada. Conversou com todo mundo ao redor, analisou todos os arquivos e o FBI mesmo chegou à conclusão que o Michael é inocente. Isso além do julgamento. E, gente, existem muitas outras informações, detalhes, provas sobre esses dois casos, de 93 e 2003. Mas eu tentei resumir aqui o mais breve possível para vocês saberem o mínimo necessário para a gente poder agora conversar sobre o próximo, que é o atual, o Living Neverland. Dessa vez o caso de acusação é do Wade Robson, que aos 5 anos de idade, em 1988, ele ganhou um concurso de dança que o prêmio era conhecer o Michael. Isso que é premiação boa, né? E ele ainda teve a honra de dançar com o Michael durante a Bad Tour no palco, na música Bad mesmo, e chamou a atenção do Michael e eles criaram uma amizade aí que se estendeu por mais de 20 anos. Ou seja, durante esses dois processos que eu contei pra vocês agora, ele já tinha amizade com esse Wade e com a família dele. Então você deve estar perguntando, pô, mas eles foram questionados então, o Wade, que também era uma criança que sempre teve amizade com o Michael durante todos esses processos? Sim, foram questionados sim. Em 93, quando o Wade tinha 10 anos, ele foi questionado, tanto ele quanto a mãe, se alguma coisa inapropriada tinha acontecido, porque o Michael estava passando pelo primeiro processo que eu expliquei pra vocês, e os dois falaram abertamente, tem vídeo no YouTube disso e tal, que nada nunca tinha acontecido de inapropriado entre os dois. E durante o segundo processo do Michael, o que começou em 2003 e só se finalizou em 2005, o Wade se voluntariou para ir ao tribunal defender o Michael. Dessa vez, já sendo adulto, com 22, 23 anos de idade, ele falou sob juramento, novamente, que nada nunca tinha acontecido de inapropriado entre os dois. Inclusive, quando ele respondia às perguntas do juiz, ele não respondia com apenas um não, ele falava jamais, de uma forma que não ficava nenhum tipo de dúvida mesmo. Ou seja, estava mais do que claro, gravado e jurado, tanto quando ele era criança quanto adulto, que nada nunca tinha acontecido. E muito pelo contrário, na verdade. Existem diversas entrevistas com o Wade, tá aí no YouTube, vocês podem ver, ele só falando bem do Michael, o quanto o Michael foi uma influência boa na vida dele, tanto profissional, porque ele era dançarino, né, então o Michael ajudou muito ele, quanto no pessoal, ele fala da bondade que o Michael ensinou pra ele e tudo mais. Tem várias cartas, várias coisas assim, super bacanas que ele escreveu sobre o Michael. Bom, até aí tudo certo, o problema começa em 2011, 2 anos após a morte do Michael. A carreira de dançarino do Wade começa a desandar, o relacionamento do Wade começa a desandar, ele tenta ser o coreógrafo do show que tem tributo a Michael em Las Vegas e é negado. Tudo começa a dar errado na vida do Wade, já que agora ele não tem o Michael aí para dar aquela moral que o Michael sempre deu. Wade entra em depressão profunda em 2011 e começa a fazer terapia. Inclusive, o terapeuta dele deu declaração falando que ele nunca citou em nenhuma das inúmeras sessões que eles fizeram nenhum abuso em relação ao Michael. E o próprio Wade escreveu no blog dele na época que isso tudo era devido à pressão que a mãe colocou nos ombros dele desde criança, porque a mãe esperava que o Wade tivesse uma carreira profissional tão brilhante quanto a do Michael.
Totalmente sem noção, né, essa mãe, mas tudo bem. Então, depois de todos esses problemas, ele tá sem dinheiro, em declínio profissional, crise no relacionamento, em depressão, tudo de errado. Aí ele percebeu, lembrou que ele foi atacado e abusado pelo Michael. É piada, né? Eu acho que eu podia terminar esse vídeo agora, que vocês já devem estar rindo aí de tanta palhaçada que é. Mas vamos continuar. Então, a partir daí, ele começa a tentar chamar atenção para suas mentiras. Em 2013, ele tentou lançar um livro que chamava O Mestre da Mentira, que foi recusado por todas as editoras. Como o livro não deu certo, ele tentou processar o espólio do Michael, alegando que ele não conseguia mais trabalhar como coreógrafo ou qualquer atividade relacionada à dança, porque lembrava dele dos abusos que ele sofreu pelo Michael. E por causa disso, sabe quanto ele pediu para o espólio? $1,5 bilhão de dólares. Mas isso também não foi pra frente. O juiz nem aprovou, não começou nenhum julgamento, porque isso é um absurdo. E mesmo ele falando que não conseguia mais trabalhar, qualquer papel que aparecia pra ele, ele fazia assim, ele continuava dançando e coreografando para os trabalhos, os poucos trabalhos que apareciam pra ele na época. Então é pura falsidade mesmo. Então, finalmente, chegamos no documentário. E esse documentário é só mais uma parte do plano do Wade, que está em execução desde 2013 para conseguir um dinheiro. Entenderam? Um exemplo, então, de como ele se confunde todo por causa de tanta mentira. Como ele mesmo falou, só em 2012 que ele adquiriu conhecimento dos abusos que ele passou. Por si só, isso já é uma coisa muito esquisita. O cara com 29 anos, aí ele clicou na cabeça dele e ele percebeu o que ele passou nos últimos 20 anos. É completamente fora de cogitação isso. Mas, vamos continuar. A Oprah perguntou para ele por que então que você defendeu o Michael em 2005 por livre e espontânea vontade. O que ele respondeu? Que o Michael assegurou para ele que se ele denunciasse ou falasse alguma coisa, ambos iriam para a prisão. É tanta coisa errada aí que fica até difícil começar. Vamos enumerar. Primeiro, como que um cara de 23 anos acredita nisso, né? Que ambos iriam para a prisão se ele denunciasse. E segundo, como que ele podia estar ciente do abuso em 2005 se ele só descobriu, conforme ele mesmo falou, o abuso em 2012? As coisas não estão batendo, não faz sentido. E terceiro, nem foi um pedido do Michael para ele ir no tribunal defender ele em 2005, não foi. Foi livre e espontânea vontade dele ir no tribunal. Que tipo de pessoa passou por alguma coisa ruim com alguém e quer ir, por espontânea vontade, defender o seu agressor? Outro exemplo do próprio documentário mesmo, Live in Neverland, que não faz o menor sentido. Eles falam no documentário que a mãe do Wade deu pulos de alegria quando soube da morte do Michael em 2009. 2009, o Michael morreu em 2009. Quando que o Wade falou que descobriu os abusos? 2012. Então por que essa mulher estava pulando? Ninguém entendeu. O diretor cortou essa parte, porque ficou tão óbvio que isso era mentira que ele reeditou o filme tirando essa parte para as próximas exibições. O documentário é cheio de coisa assim, cheio de coisa mentirosa que não faz sentido. Por exemplo, mais uma, ele queima no documentário as coisas que ele tem do Michael, os figurinos e tal. Porém, o Julian's Auction, que é o lugar oficial de leilão desse tipo de coisa, já falou publicamente que ele vendeu as coisas que ele tinha do Michael para eles e queimou os falsos em frente à câmera, porque ele precisava de dinheiro. Ou seja, mais um para a lista aí das coisas que não batem. Tem também a vez que ele fala da caixinha de joia que o Michael deu para ele quando era criança em troca de favores. Primeiro, que tipo de criança liga e se importa com joia? E segundo, se dói tanto para ele ter essa caixinha, por que ele guarda isso há 30 anos? Outro grande furo no documentário é que foi alegado que aconteceu vários abusos entre 1988 e 1992 na estação de trem que o Michael tinha lá em Neverland. Porém, o construtor dessa estação de trem foi a público e mostrou as evidências que ele só realmente construiu ou começou a construção em 94. Gente, eu podia ficar aqui até amanhã refutando cada argumento desse documentário, mas eu acredito que foi mais do que necessário para vocês perceberem a verdade. O problema nisso tudo, gente, foi a repercussão, a atenção que a mídia e as pessoas resolveram dar. Aí o pessoal que não tem conhecimento sobre a vida do Michael, sobre isso tudo que eu contei para vocês aqui em vídeo, que tem aquela pulga atrás da orelha sobre esse tipo de assunto, aproveitou para tentar mais uma vez manchar a imagem do Michael. Mas isso jamais vai acontecer. A imagem do Michael nunca vai ser manchada por essas mentiras. Mas isso não vai ficar assim não, gente. Um processo bem grande já foi aberto contra a HBO. Os sobrinhos do Michael estão fazendo um documentário em resposta a esse. Assim como o Lavelle Smith, que foi coreógrafo e dançarino do Michael aí
por mais de 20 anos, também está fazendo a versão dele. E eu, humildemente, estou aqui também fazendo a minha parte, assim como muitos e muitos fãs do Michael também estão fazendo. Estão defendendo, expondo as verdades, até juntando dinheiro para colocar fatos reais em locais públicos. Está sendo sensacional. O Michael ficaria muito orgulhoso, porque os fãs dele estão sendo um exército da verdade. E não tem erro, gente. A mentira pode ter um efeito imediato, mas a verdade sempre vai ganhar. Bom, e nada mais justo também que chamar a pessoa que me fez ser fã do Michael Jackson para dar a opinião dele aqui, que já deu algumas coisas atrás da câmera, mas vai falar um pouquinho o que ele acha disso aqui com vocês, o César. Eu acho que isso teve tanta atenção mundial, assim, e foi aceito por um festival tão conceituado como o Festival de Sundance, que foi onde foi a premiere do documentário, e teve uma atenção mundial, foi exibido pela HBO, uma emissora de muito respeito, estreou no Festival de Sundance, um festival absurdamente respeitado, e foi promovido pela Oprah, que é também uma pessoa muito respeitada. Então, eu fiquei, a princípio, com a pulga atrás da orelha de por que uma coisa tão estúpida, uma coisa tão obviamente mentirosa, recebeu tanta atenção de pessoas tão conceituadas, pessoas e canais tão conceituados. E quando eu vi um pouquinho do documentário, as pequenas partes que eu assisti, eu vi, poxa, o documentário ele é bem feito, no sentido de linguagem, no sentido que o diretor ele utilizou de todas as técnicas cinematográficas de narrativa para manipular a emoção das pessoas em acreditar naquilo que a gente está vendo. Tipo, coloca uma iluminação totalmente dramática na pessoa que está falando. Eles falam tentam falar com emoção, acho que não são muito bons atores, mas falam com convicção que eles estão dizendo. Eles dão muitos detalhes da mentira. Quanto mais detalhe, mais parece que é verdade. Eles colocam música dramática, triste, incidental em momentos-chave. Então, eles usam todas essas técnicazinhas para construir uma narrativa e para manipular os sentimentos das pessoas, que é o que um bom diretor faz em qualquer tipo de filme de ficção. E isso é um documentário de ficção. E as pessoas bem informadas... elas sabem disso, mas as pessoas que são mal informadas, que é a maioria das pessoas, ninguém fica fuçando tanto afim com a vida do Michael para saber que esses detalhes são mentira, né? Então as pessoas que não têm muita informação sobre esse assunto, o documentário é muito convincente. Porque, infelizmente, né? Então eu sou uma pessoa que não sou viciado em Michael e eu assisto esse documentário, eu vou acreditar. A minha tendência natural é acreditar naquilo. E uma coisa também que eu vi outras pessoas falando é a duração. O negócio ter 4 horas e meia de duração chega a ser uma lavagem cerebral na pessoa. Você vai repetindo tanto negócio até se acreditar. Mas cabe a nós aqui dar a informação correta para vocês passarem à frente isso aí para parar essa onda de burrice. Dá pra fazer um vídeo de 2 horas, dá pra fazer 4 horas aqui falando a verdade na cabeça de vocês, igual eles fizeram com a mentira. Mas eu não vou fazer isso. Esse vídeo já deve estar até grande o suficiente. E foi muito legal realmente ver essa mobilização mundial de fãs surtindo efeito. Porque quando essas coisas começaram a ser mostradas, o documentário parou de ser exibido em canais, os canais começaram a recusar o documentário. Ele foi reeditado pelo diretor porque algumas mentiras foram muito expostas. A Oprah parou de abraçar a causa. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar o César finalizar. Vamos ver se ele aprendeu em todos esses anos aí que a gente faz vídeo, como que finaliza um vídeo dentro do YouTube. Vai. Aprendi. Vai, vamos ver. Subscribe no canal do Ricardo Walker. Isso, mas em português, o pessoal. Inscreva-se no canal do Ricardo Walker. E como que inscreve? Você vai assim pra baixo, você arrasta, desce um pouquinho e aperta no botão vermelho. Isso. O vídeo não vai nem parar. O que mais que tem? Dá um like. Deixa o seu like se você gostou. E se você não gostou, dá um dislike. Faz parte. Mas o que é o mais importante? O mais importante é compartilhar. Por quê? Porque vai espalhar a mensagem verdadeira. Exatamente. A gente está aqui fazendo a nossa parte, criando vídeo. Vou ter que editar um trabalheiro. Você não precisa fazer isso. Você não precisa criar um vídeo e ter esse trabalho todo. Não, é só compartilhar o nosso. E quero agradecer a todo mundo que a gente chegou em 400 mil inscritos. Parece que foi ontem que a gente recebeu aqui, ó. Mostra a plaquinha aí. A plaquinha de 100 mil. Parece que foi ontem e já chegamos em 400 mil.
Então, muito obrigado a todo mundo mesmo, de coração. E bora pra 1 milhão. Só falta 600 mil. Só 600 A mil. gente chega lá, um dia chega lá. É, Não tô com isso pressa. E se você O que você quiser fazer isso aqui, ó. Você aprendeu isso com Tá quem? vendo? Ricardo Walker. Aprendeu comigo. Se você quiser fazer movimentos incríveis de isolation, vamos lá. Com o ombro também. O O que a pessoa tem que fazer se ela quer aprender essas técnicas? Clicar nos links abaixo, porque tem uma aula do Ricardo Walker, um curso incrível que a gente está trabalhando nesse curso nos últimos 4 meses, ficou fenomenal. Então, se você quiser aprender os passos das principais músicas do Michael, clica abaixo, compra esse curso porque é bom. É isso aí, os 2 primeiros links vai ser o curso em português e o segundo link o curso em inglês. A gente fez as 2 opções para você. Então, se você preferir, se inscreve, compartilha e é isso aí. Então, muito obrigado por você ter visto esse vídeo. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Alô! I am totally innocent of any wrongdoing, and I know these terrible allegations will all be proven false. Again, to my friends and fans, thank you very much for all of your support. Together, we will see this through to the very end. I love you very much, and may God bless you all. I love you. Goodbye.